Saudações, rede! Então, abrindo aqui o nosso primeiro episódio com esse cumprimento que nós trazemos todos os dias na rede social já há algum tempo. Saudações inicialmente pra gente saudar, não só saudar quem tá assistindo, mas saudar tudo que tá ao nosso redor, a energia, a espiritualidade e rede, porque nós somos ao final isso, né? Tanto que a gente tem aqui como pode conectar. Nós somos uma rede que conecta pessoas. Saudações, rede, Eloy aqui. A Duda veio, né, com esse projeto aí de... Ah, amor, vamos fazer alguma coisa diferente, vamos fazer um podcast. E aí já fomos pensando nisso, nessas ideias, né, amor? Aí eu falei assim, eu já trabalho com isso, né? Eu já gravo podcast há um bom tempo aqui na Spar, né? Que abriu esse espaço aqui maravilhoso pra nós. Eu falei, vamos lá, né? E esse projeto ficou. Aí passou uma semana, passou um mês. Falei, e aí, amor, vamos gravar o primeiro episódio? Vamos gravar o primeiro episódio? Quando que vai ser o primeiro episódio? E aí nós ficou postergando, até que nós falou, não, vai ser hoje. Hoje nós vamos gravar o nosso primeiro episódio e vamos ver o que vai dar. Nem temos roteiro de como vai ser esse episódio. Temos ali só uma linha ali, né, onde vamos seguir. Mas eu acho que vai ser incrível para realmente expandir a nossa rede, né? Nós já temos a rede de terapeutas no nosso espaço físico, né? No nosso na parte também da rede social, só que apenas no Instagram, né? Então agora nós vamos ampliar esse mundo aí das redes sociais, indo para o YouTube, para o Spotify, para o TikTok. Então, caso você, né, gosta do nosso conteúdo, gosta da Madre Terra, faz parte dessa rede, é muito importante você ajudar nós compartilhando esse podcast para as pessoas, seguindo os nossos canais nas outras plataformas também, tanto no TikTok, quanto no YouTube, quanto no Spotify. Então aí agora também você vai poder, né, se conectar conosco durante uma viagem aí também, ouvindo o nosso podcast. Sim, e entender também, né, os bastidores, como tudo começou, quais são os nossos projetos, a nossa visão, nosso propósito. E também como objetivo, né, aqui no podcast é levar a mensagem que a gente tem a levar para mais pessoas e também aprender muito da mensagem das pessoas que nós vamos convidar para escutar qual é a verdade espiritual de cada um e entender como é que é esse papel do caminho espiritual na vida de cada pessoa que a gente vai convidar aqui nos próximos episódios. Então já falamos um pouquinho aqui do objetivo, né, desse podcast. E para iniciar esse podcast, nós vamos começar falando um pouco da nossa história, né, amor? Como você começou nesse caminhar espiritual? Como que foi essa trajetória? Para você que sempre todo mundo pergunta, né? Ah, quanto tempo vocês estão nesse caminho? Ah, vocês são tão novinho, né? Não sei. É. Sempre tem esses comentários. Ah, mas vocês são tão novinho. Começou tão cedo, Começou tão né? cedo, né? Então, tipo assim, como que você se conectou aí com esse caminhar aí, com esse servir? Vamos lá então, começar comigo, amor. É uma história bem longa e bem complexo, assim, acho que de compartilhar, mas inicialmente, desde criança, eu sempre fui muito curiosa, muito questionadora sobre as coisas do universo mesmo. E ainda bem que eu tinha acesso à internet desde muito, muito cedo, assim. E eu fazia muitas pesquisas na internet. Eu estudava signo. A minha avó, ela é a pessoa que olha pra você e fala assim: ah, seu signo é de leão, né? Então eu aprendi já desde a infância com ela essa conexão com a natureza. E eu pesquisava, eu imprimia papéis e papéis e papéis, numerologia, signo. Isso assim, papo de 8 anos de idade. E às vezes eu tinha esse hiperfoco em estudar esses temas. Mas assim, isso ficou um pouco em stand-by depois que eu cresci, acabei me esquecendo, né? Gostando de outras coisas. Virei uma gótica roqueira também, teve essa época, né? Que aí a gente Skatista. desacredita em tudo, né? Vira, enfim, fica mais frio. E depois de outro tempo eu tive que me reencontrar com a espiritualidade. Eu falo que assim, não foi uma opção. Era a única coisa que poderia acontecer na minha vida que poderia me tirar da onde eu tava. E como é que foi isso, né? Meados aí de 2020, né?
Não, porque eu vou começar um pouquinho antes, amor. Aham. Enfim, eu tava numa Ó, carreira... pra quem não sabe, eu e a Duda estamos juntos desde 2015. Não sei, só sei que faz o quê? 11 16. anos? Não, que 11, pô. Não, aí é a Duda, né? Já faz mais? 13 anos que 13 estamos juntos. anos? É. Ah, que bom, amor. Você tinha 15 anos, não é? Eu tinha 17. Verdade. Quando nós começamos a Verdade. namorar. Quando a gente começou a namorar, não tinha nem papo de espiritualidade, né? Nada, você tá com 27, né? Aham. Então foi mais ou menos 12 anos atrás. Sim, tá. E eu não vou saber o ano, mas a gente tava já em ascensão no ramo da fotografia, né, no estúdio ali, com muitos clientes. Só que eu fui só uma pessoa assim que não sei delegar, sou um pouco perfeccionista e eu acabei me sobrecarregando bastante. Hoje eu entendo que isso teve um pouco a ver com o processo depressivo que eu entrei. E nesse processo eu comecei a buscar, fazia terapia, buscava uma coisa ali, outra ali, porque faltava alguma coisa dentro de mim que não fazia sentido. E eu fui buscando, até que na terapia, na psicoterapia, a terapeuta falou assim, olha, o que você acha de fazer yoga? Eu acho que ia te fazer bem, já que você não gosta de nada, né? Aí eu falei assim, legal, né? Mas yoga é caro, não é? Onde que eu vou achar yoga e tal? Sempre bem nessas crenças de escassez mesmo. Ela falou assim, não, tem uma mulher que ela faz por contribuição aberta, aqui perto. Falei, tá, vou conhecer. Fui uma vez, outra vez, fui gostando, fui aprendendo a meditar, fui aprendendo mantras. Isso eu tinha o quê? Uns 16 anos que eu iniciei assim, esse processo de adoecimento e de busca para entender esse vazio. Que é, inclusive, né, a yoga que eu conheci da Arlete, que a Arlete é uma terapeuta que hoje compõe o nosso espaço, é uma mestre pra gente, né, amor? Sim, eu acho que a Arlete foi fundamental pro crescimento da nossa rede, né? Foi, e eu falo pra ela que hoje ela foi a minha porta da espiritualidade. Ela sem saber, me trouxe respostas que eu tava procurando e eu nem sabia que era tão importante pra mim. Então, comecei a praticar, mas bem pouco, eu não conseguia manter uma consistência. E ali eu fui indo para as terapias integrativas, fiz alguns atendimentos com florais, fui buscando terapias integrativas. Ali já surgia assim uma inquietação dentro de mim de saber mais sobre Reiki, sobre ferramentas de cuidado espiritual mesmo, mas nada que eu conseguia acessar. Inclusive foi nessa época que eu ouvi falar de cacau a primeira vez, com Arlete também. E aí também isso ficou um pouco ali em aba na minha vida, a gente foi movimentando outras coisas, esquecendo, mesmo por conta da demanda que a gente estava tendo profissionalmente. E aí veio a pandemia, né? A pandemia eu acho que foi a porta da espiritualidade na vida de muita gente. Muita gente mudou o caminho através da pandemia. Que eu e a Duda, né, pra quem sabe um pouco ali da nossa história, nós tínhamos um estúdio, né, materno-infantil, né, onde fazíamos fotos de gestante, né, de famílias, acompanhamentos infantis. De newborn, né, que é o mais forte, pegava os bebezinhos de 15 dias lá pra e aí nós estávamos muito bem, né, no estúdio, estávamos em ascensão e vários projetos, tipo, nossa, nós temos que aumentar, tem uma equipe, vamos aumentar o nosso espaço, vamos ia ser um boom, assim. Eu lembro que em 2019, nós sempre, final do ano, trabalhava demais, assim. Nós começava em novembro, né? As fotografias de Natal, outubro. E ficava até o dia 23, assim. Todos os dias até 3, 4 horas da manhã, editando foto, tirando foto. Então, tipo, era insano. E aí nós, né, tinha feito entre aspas, assim, um pé de meia, né, amor? Uma estruturação financeira muito boa pra falar assim, não, ano que vem nós vamos chegar com os 2 pés na porta e vamos fazer o maior estúdio de Prudente e vamos ser referência em materno-infantil e newborn aqui em Presidente Prudente. Aí veio a pandemia, fechou tudo, pum. Não podia atender os bebês, não podia atender os nossos acompanhamentos, que era tudo grupo de risco, né, gestantes e etc. E aí
tipo, foi onde eu e a Duda entrou no... Nós fala No caos. No caos, né? Nós fala assim, entramos no caos, que é onde nós ficava só em casa o dia inteiro. O dia inteiro em casa. O dia inteiro em casa. Né? Pode, vai lá, amor, continue aí na sua história. E aí, a questão principal que nos tirou do estúdio não foi nem a pandemia em si, porque como a gente tinha uma cartela de clientes de muita confiança, a gente até conseguia fazer alguns atendimentos no estúdio. Mas foi pedido o prédio, né? Disseram verdade. que iam demolir, até hoje nada. E aí a gente falou assim, tá, ok, né? A gente vai ter que se organizar para sair daqui, mudar o espaço, etc. E aí, com tudo fechado, né? Quando foi assim o auge mesmo da pandemia, que você não podia nem sair de casa, a gente ficou em casa e a gente foi assim fazendo um grupo de amigos entre nós que foi ficando junto com a gente em casa e a gente foi virando um caos ali junto, todo mundo dando vazão à sua sombra junto, praticamente. Então, foi um momento que a gente bebia bastante, todos os dias, né, amor? A gente começou a gastar bastante dessa reserva que a gente tinha em coisas que não ia agregar nada, mas também como uma fuga, né? Como uma forma de lidar ali com tudo que estava acontecendo. Era tudo muito pesado, né? Sim, E aí, você quer acrescentar alguma coisa antes de eu entrar na parte mais difícil? Não, tá de boa. E aí eu falo assim, foi o processo da sombra, né? E a gente foi para uma chácara, foi aí que tudo culminou na minha vida, assim. A gente foi para uma chácara e a gente teve lá uns contatos com os alucinógenos e eu tive uma experiência mística. Eu fiquei pensando se eu ia falar sobre isso no primeiro episódio, mas eu acho que não tem como falar da espiritualidade na minha vida sem mencionar isso. Tanto que Porque alguns esse amigos dia- muito próximos já conhecem essa história, né? Mas muitas pessoas não fazem nem noção sim. dessa história. E toda vez que eu conto é um negócio diferente, assim. Vem uma lembrança, né, a mais. É diferente. Vamos ver então o que vai virar aqui. E aí, nessa experiência mística, a gente já, né, com a consciência ali expandida, de certa forma, mas caótico, né? Eu comecei a perceber o quanto que a nossa mente, ela fica sugestionável nesses estados de consciência. Então, eu pensava assim, se eu quisesse pensar que eu tava na praia, eu pensava que eu tava na praia e eu me sentia na praia e eu vivia o sol, eu vivia a areia. Falei, gente, isso aqui tem algo a mais, né? Isso era à noite, de madrugada. Sim. Mas assim, um detalhe importante também é que nesse dia eu fui com um cristal, que nessa época eu tinha acabado de fazer a iniciação do Reiki 1. Eu tinha acabado de estar quase me formando ali na psicologia e eu estava muito conectada com os cristais, com as ervas. E aí eu consagrei um cristal e eu falei para esse cristal, eu quero clareza. Só, era meu pedido para essa noite, clareza. E eu comecei a perceber, então, essa sugestionabilidade da nossa mente. Tanto que eu fiz uma brincadeira lá com o pessoal, né? Você lembra, amor? Ela começou porque, assim, você fica muito sugestível, né? Por isso que eu até sempre falo pro pessoal, falo, tem que tomar muito cuidado com essas substâncias, porque a pessoa fica muito exposta, muito aberta, expostas, né? assim, e tipo assim, a Duda começava, tipo, nós sentamos numa mesa igual essa, ela falava pra nós fazer um bagulho assim nos dedos, e fechar os dedos, e falava que nós não ia conseguir mais abrir a mão, e nós não conseguia abrir a mão, aí ficava num looping desse, eu acho que ela no estudo dela, de como funcionava a mente, de como sugestionável as pessoas estavam ao uso dessas substâncias e tal, e aí... Nisso ela lá e eu, tipo, eu nem aí, né? Eu lá só curtindo com os caras e tal, de boa. E ela no processo dela, intenso na mente dela ali, sabe? E aí eu falei assim, tá, não é só minha mente que é sugestionável, eu posso sugestionar qualquer mente, então, porque tá todo mundo aberto. E eu fiz esse teste das mãos, né, que não teria danos, mas eu brinquei com eles, falei pra eles ficarem com a mão assim, e que eles não iam conseguir abrir mais. E realmente eles não conseguiam abrir mais. Eu falei, gente, tem alguma coisa muito, muito louca aqui acontecendo que eu preciso entender. E aí eu falei, tá, me distanciei do grupo, me distanciei de todo mundo e fui meditar no meio do pátio. Porque ela já tava roubando a brisa. Já. Embaixo de uma árvore.
E ali eu entrei num processo de meditação bem profundo. E toda vez que a minha mente me tirava ali do processo, eu visualizava uma luz que vinha e me inundava, uma luz aqui no frontal. E eu fui fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso. Aí as coisas começaram a abrir. Só que abriu para uma dimensão muito, muito, muito sombria, muito caótica. Aí eu falo, assim, eu vou falar a partir de como eu signifiquei isso, porque eu acho que não tem dimensão de palavra para descrever. É inefável, né? Não dá para descrever. Mas eu acessei essa dimensão sombria. Então, é como se eu tivesse invertido, assim, entrado em... Vamos pensar se existe um embaixo, né? Eu entrei nessa dimensão umbralística ali. E aí eu comecei a ver os demônios de todo mundo. Inclusive Leve, o seu, né? né? Inclusive o meu, claro. Só que, lógico, primeiro a gente vê dos outros, né? Até pra fugir dos nossos. E aí eu comecei a ver de todo mundo. E eu falava com esses demônios, assim, e eles me respondiam, sendo eles, assim, eu falava com o Eloy, mas eu sabia que era a parte ruim do Eloy falando comigo e me respondendo. Até que eu fui falando, e eu dava, assim, várias visões do que eu tava vendo pra eles, porque eu achava que isso poderia ajudar eles a se desenvolverem também, e acessarem a própria sombra, porque eu tava ali em contato direto com essa sombra. E aí eles me respondiam, eles entendiam o que eu tava falando. Mesmo que a consciência do Eloy não entendia, eu sentia que ele me respondia de alguma forma nessa dimensão sombria. E aí eu fui fazendo isso, só que aí eu comecei a perceber que eu não conseguia mudar nada, não competir a mim. Eu só precisava amar. Isso é muito louco. Isso é assim, ó. A única coisa que eu poderia fazer que ia ajudar o meu amigo ali, o Eloy ali, pessoas que eram muito importantes ali pra mim, era através do amor. Só se eu conseguisse ter compaixão sobre aquele demônio deles, aquele lado mais sombrio, mais ruim, mais difícil, que eu ia conseguir mudar aquela frequência. E aí eu comecei a fazer isso. Aí todo mundo que eu conseguia fazer isso, acessar esse nível de consciência crística que eu falo, mudava a frequência, aí ficava um pouco mais leve a minha experiência, ficava menos caótico, menos dolorido, e eu sentia que eu ia me preenchendo, assim, de coisa boa, eu ia saindo dessa dimensão umbralística. E aí, eu comecei a fazer isso pra todo mundo, só que tinha uma pessoa lá que tinha um demônio, assim, ó, muito, 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 muito persuasivo, assim, muito diabólico mesmo. E só que ainda bem, porque foi essa pessoa com essa sombra que pegou e falou assim, tá, você vê o demônio de todo mundo, mas e o seu? Aí eu falei, nossa, tá, e o meu? Vamos ver. Fui pro banheiro, fiquei me olhando no espelho, um tempão, me olhando no espelho, me olhando no espelho. E é a primeira coisa que falam, né? Tá com a consciência assim, não olha no espelho. Eu sabia disso, mas eu fui lá, fiquei me olhando no espelho. E aí eu comecei a ver e conversar com esse meu próprio demônio também. E aí foi quando eu entendi a dinâmica, o funcionamento da minha cabeça que causava o sintoma da depressão. E eu entendi também o tanto que a gente é sugestionável o tempo todo na nossa vida do dia a dia. Não precisa expandir a consciência para isso. Só que a gente não percebe. E aí, o ambiente que a gente tá nos sugestiona e coloca coisas no nosso campo. Tudo, toda a nossa vivência, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente ingere, aquilo que a gente come. E isso começou a fazer assim, ó. E aí veio todas essas informações, tanto que eu falo assim, que na faculdade eu não entendia psicanálise. Nesse dia eu entendi. Nesse dia eu entendi Jung, nesse dia eu entendi Freud, nesse dia eu entendi tudo que tinha pra entender. Foi realmente a clareza que abriu ali. E aí eu comecei... E aí eu lembrei, tá, conversar com o meu demônio, entender ele, não vai mudar a minha dinâmica, assim como eu tava com as outras pessoas ali. A única coisa que vai mudar isso foi se eu conseguisse amar essa sombra minha. Foi se eu conseguisse ter compaixão dessa sombra minha. E aí eu falei, nossa, mas como que eu vou ter compaixão por essa parte que me faz tão mal? Né? Que é tão ruim, que me deprime, que me faz mal, que me faz ficar sem energia. Como que eu vou amar isso?
E aí eu fui meditar de novo lá para aquele passo, embaixo daquela árvore, meditando, meditando. Aí vinha assim, né, a minha sombra querendo me tirar daquele momento para mim não acessar. Eu falava, respirava fundo e voltava. Eu pensava, né, que tentava assim emanar de mim energia de amor para mim mesma. Eu fiquei nesse processo, até que eu sinto que eu consegui acessar isso. Isso, gente, a experiência começou, acho que era 9 da noite. É umas 8, acho. Umas 8 da noite, e isso já era, assim, 7 horas da manhã, já tava de dia. E eu tava lá meditando embaixo dessa árvore. Ali, eu falo que eu acessei um negócio muito louco, muito grandioso, que pra mim, hoje, eu entendo que é o todo. Foi a primeira vez na minha vida que eu me senti parte, que eu me senti uma com o todo. E aí eu fui entendendo até esses conceitos espirituais que nunca tinha acessado antes, né? União com todo, somos um, né? E aí eu entendi essa frequência, acessei essa frequência, assim. Eu não sei se é verdade, mas dentro de mim eu sinto que eu poderia ter ido embora ali, se eu quisesse. Eu poderia ter descolado o espírito-corpo e ter ido embora. Não sei se é verdade, mas é uma intuição, um sentimento que eu tenho. E foi esse dia que eu entendi o papel da espiritualidade, entendi o quanto que a gente é aberto a tudo. No mesmo dia, né? Porque 7 horas da manhã, já meio-dia a gente foi embora. Lá pra 1, a gente já tava em casa, seguros, vivos, todo mundo sobreviveu, graças, né, ao universo. E a partir dali eu nunca mais coloquei nada na boca de álcool, De remédio, né? de remédio. Você Parei com os tomava- remédios que eu tomava, que eram muito fortes, porque eu entendia a dinâmica, então eu entendia que eu conseguia... Certo, e claro, assim, né? Pensando sempre numa medida de redução de danos, né? Se eu sentisse que apertasse, lógico que eu ia retornar. Mas eu entendi a dinâmica e todos os dias eu colocava como propósito trabalhar isso na minha vida e trabalhar essa energia de amor por mim. E foi assim que eu fui me curando. Então, a partir dali, eu parei com tudo. Cancelei ciclos de amizade que a gente tinha. Me distanciei de pessoas que faziam mal. Comecei a parar de me obrigar a frequentar coisas que me faziam mal também. Carne, né? Você tinha parado com Parei de carne comer vermelha, carne né? vermelha, ou qualquer outro bicho também, Sim. né? Isso se sustentou na minha vida por um bom tempo, né? Aí, ano passado, retrasado, a gestação, gente né? deu uma flexibilizada também. Mas foi isso, foi assim que eu entrei no caminho espiritual. E aí, depois de uns 3 dias, né? Sei lá, uma semana, veio o convite, né? Da Gabi, Uhum. que aí... Não sei se ela é prima de segundo grau, não sei o que é, né? Que veio fazendo uma amiga convite, de uma né? prima minha. Veio fazer um convite pra consagrar a ayahuasca. E assim, eu já queria isso. Eu olhava o Facebook de algumas pessoas que estavam em comunhão, de todo de branco e tal. Eu falava, gente, é isso que eu quero, é aí que eu quero estar. Só que eu tentava ir e pela pandemia, Nenhuma pelo casa acesso, estava aberta, nenhuma né? casa recebia. E aí, depois dessa experiência, chegou o convite. E aí, lógico que eu fui, aceitei. E depois daí eu comecei a desenvolver essa espiritualidade. Agora eu... E aí o veio, Eloy né? que Aí entra. é onde entrou eu, porque quando ela falou assim, eu vou ir, fui convidada pra ir tomar um chá de ayahuasca, não sei o quê. Eu falei, da hora, né? Legal. Falei, eu vou lá com você também. Nem sabia o que era, porque eu realmente, quem me conhece sabe, eu não sou um cara de estudar e pesquisar e ler e buscar conhecimento sobre os assuntos em livros e etc. Eu não sou esse cara que estuda dessa forma, né? Eu falo que hoje em dia meu estudo é outro. Aí ela, tipo assim, vou tomar esse chá e tal. Eu falei, não vou deixar ela aí sozinha, né? Nem sei onde era, lá em Pirapó, né? Era de manhã ainda, a casa estava em construção, estava finalizando a casa lá, né? A pessoa, né, o Edson, lá onde nós consagramos, ele veio de Sorocaba pra cá e tava terminando a casa. E nisso onde encontramos o Canela, né, que tava lá também, na primeira consagração. Verdade, na primeira. Que o Canelo estava lá, que é um dos donos da SPAR. Ele estava lá também. E aí eu falei, vou ir também, não sei o que é, mas eu não vou deixar ela aí sozinha, né? E eu fui, meu Deus do céu. Aí veio o cara, tomamos aquele copo. A Duda ficou deitada, suavona, deitou lá de boa. E eu já começou a pegar, né? Deu aquela pegada em mim, já me deu uma ansiedade.
E aí a Duda saía desse lugar, ia pra dentro, eu saía desse lugar, ia pra dentro. E atrás de mim. Aí a Duda saía daqui e quem sabe nas consagrações de ayahuasca você não pode conversar com a outra pessoa, você não pode tocar a outra pessoa, você não pode interagir com a outra pessoa. Aí eu lembro que o Edson que era o guardião ali da casa, né? Ele pegava e ia atrás de mim. Falava, não, ó, senta aqui agora. Aí eu sentava ali. Aí a Duda ia pra lá, aí eu ia pra lá, o Edson vinha atrás de mim. Aí o Edson, você quer outra dose? Eu falei, não quero não, eu tô bem. Aí beleza, aí o Edson desistiu de me fazer tomar a segunda dose. Aí o Edson começou a mandar a Gabi. A Gabi, irmão, você quer outra dose? Porque eles sabiam que, hoje em dia eu entendo, né? Que seria maravilhoso uma segunda dose pra mim, pra eu parar com essa questão dessa ansiedade, porque a minha preocupação era com a Duda, eu não estava focando no meu processo. Isso foi uma experiência um pouco... não foi conturbada, mas foi bem... Falo assim, eu não parava, né? Eu não fiz o processo, eu só ficava fugindo. Tem uma cena nessa experiência que o Eloy tava deitado com a cara na grama. Enterrando a cabeça na grama. Ele abriu o olho e só faltava falar, ajuda. Mas eu não conseguia falar, né? E aí tava nesse processo. Vomitei pra caramba, fui no banheiro várias vezes, passei bastante mal. E aí, o Edson, ele tinha uma frequência, né? Era bem frequente as consagrações dele, era semanal mesmo. E aí na próxima semana teve também. Né, Duda? Não, eu vou de novo. Eu falei, então eu vou de novo também. E aí, nisso, entrou nesse ciclo. Aí eu fui começando a entender, né? A me aprofundar mais e a compreender um pouco mais a medicina, né? Ela foi conversando, foi me ajudando com a questão da ansiedade, a como lidar com os meus demônios, de certa forma, né? Ao que me atrapalhava, ao que me fazia fugir desse processo. E cada vez eu fui me entregando mais. E minha entrega foi tão grande que até acabou superando a entrega da Duda, assim. Não superando, mas eu falo assim, a Duda, no meio do caminho, assim, ela ia uma vez, 2 vezes no mês e eu ia todo final de semana. Sim. Às vezes ela ia e eu tava lá. Às vezes ela não ia e eu tava lá. Mas no começo, assim, nós foi junto muitas e muitas vezes. Às vezes nós fazia sexta, sábado, domingo. Mas foi um estudo extremamente profundo com a medicina da ayahuasca para nos trabalhar, né? Então uns 2 anos, né? Foi, eu acho, brincando 1 ano e meio, quase 2 anos ali de estudo profundo nessa casa que nos ajudou, né, a se descobrir e a descobrir esse universo aí, né? Aí é onde foi que eu comecei a estudar, que eu falo que a minha forma de estudar são com as medicinas, né, da floresta, tanto com, hoje em dia, né, tanto com o rapé, quanto com o tabaco, não tanto, mas quanto com o rapé quanto com a ayahuasca, era a forma que eu estudava. Então eu ia lá pro Edson, eu tomava a medicina e falava, nossa, hoje eu quero entender sobre isso aqui. A medicina ia me explicava aquilo ali. E eu também vim, né, de uma família, de certa forma, religiosa, né, cristã. Então eu venho de um berço, né, evangélico ali, onde toda a minha família é evangélica. Então, quando eu acessei a minha parte espiritual, né, de certa forma assim, minha família já tinha um caminhar espiritual bem grande. Não, por mais que não seja da mesma, né, religião, né, a mesma linguagem, né? A mesma linguagem, mas para mim eu sei que é a mesma coisa, né, só ditas de formas e palavras diferentes. Mas aí foi o que eu reconheci, porque em 17, 18 anos que eu estive dentro da igreja, né, toda terça, quinta e domingo, que os meus pais iam terça, quinta e domingo. Toda terça, quinta e domingo eu estava na igreja até os meus 17, 18 anos. Então, essa doutrina que eu tive na igreja, eu tive também na ayahuasca. Então, eu ia sempre. Eu sou um cara que gosto dessa doutrina, né? Dessa questão de ter uma recorrência, assim, porque eu acho que pro desenvolvimento é bem interessante, pelo menos pra mim, funciona pra mim. E aí eu nunca senti, sabe, na igreja essa conexão com Deus mesmo, né? Geralmente os cristãos falam com o Espírito Santo, sabe? Nunca senti o Espírito Santo de verdade. E aí na ayahuasca você consegue, né, realmente presenciar e sentir essa energia maravilhosa. E aí foi onde que eu me apaixonei e falei, meu, é isso que eu quero pra minha vida. E é essa escolha que eu fiz pro meu desenvolvimento espiritual.
E aí, essa foi um pouco da nossa trajetória, né, amor? Foi bem legal. E aí depois veio outras coisas, outras medicinas, né? Aí o Veio estudo vai só se cacau, né? aprofundando, né? Veio o cacau, que Uhum. aí o cacau é bem interessante. Quando o cacau chegou na nossa vida, foi quando nós estávamos, Na manifestação, né, na né? manifestação do Madre Terra. Então a Duda fez a iniciação dela do cacau. E aí ela ia fazendo consagrações, né, amor? Diárias, assim, eu, ela e os dois amigos nossos também, que fez parte da nossa história, né? É, nesse início do Madre Terra, que é a Adriele e o Luan, né? E aí nós ia consagrando ali o cacau, meu, maravilhoso. Nós deu uma espaçada na ayahuasca, né? Nós estava consagrando 2 vezes por mês, né? Não ia toda semana com uma frequência tão... Porque chega uma hora que a ayahuasca chega e fala assim, ó, calma, põe em prática agora Uhum. um pouquinho. E aí nós fomos mesclando com outras medicinas, que aí quando chegou o cacau, é, o Madre Terra nasceu, né? Basicamente, nós tivemos uma experiência onde a Duda viu, né, essa árvore, que é a nossa logo. Então a Duda viu a árvore, viu vários galhos na árvore, e vários galhos ia fazendo parte dessa conexão, dessa rede, né? Ia formando uma rede de Uhum. pessoas. Isso apareceu bem nítido no cacau, né? Sim, E aí foi onde nós começamos com a ideia do Madre Terra, né, amor? Quer sim. complementar aí? Sim, mas antes da gente entrar, né, é importante assinalar um pouquinho do que eu falei, que primeiro, não façam uso de Né, não alucinógenos, façam, né? né, Não sem façam. um alucinógenos ou enteógenos, sem uma redução de dano, sem uma psicoterapia assistida. Eu sou uma sobrevivente que teve uma experiência positiva, mas acho que de acordo com tudo que eu já estava buscando na época, né, o reiki me ajudou muito, a psicologia em si, né, o entendimento. Mas, assim, não façam isso, não recomendo, que foi o nível de dissolução ali de ego mesmo, de dissolução do eu, poderia ter um risco muito grave na minha vida. E, bom, isso. Ah, em relação aos remédios também, né? Não façam isso, façam uma psicoterapia assistida, que hoje em dia a gente tem estudo e amparo para fazer isso de forma assistida. E segura, né? Hoje E em dia já segura. tem vários métodos aí, até tanto com a medicina da ayahuasca, quanto outros enteógenos ou alucinógenos ali, de certa forma, né? Já que vai ter essa experiência em um espaço extremamente seguro. Isso foi a nossa história, né? Foi o que nós passamos e eu até no grupo de homens que eu tenho, eu sempre falo para todo mundo das minhas experiências, mas não como eu me orgulho do que eu fiz. Foi a forma que eu aprendi, foi a forma que eu experienciei. Só que eu falo mais como para eles pegarem isso e não fazerem isso, sabe? Uhum. Tipo, eu fui um cara que passei por isso, mas você não precisa passar por isso. Sim, Tem um caminho que é mais, não mais fácil, porque nunca é fácil, mas tem um caminho que é mais tranquilo, sabe? mais Sempre seguro, mais né? seguro, na verdade, onde ele vai estar num local controlado, um local seguro, onde você vai poder ter a sua experiência. Se acontecer qualquer coisa, vai ter amparos de pessoas que estão preparadas para tudo que for acontecer. Então, realmente, tomem cuidado, né? Pesquisem, sempre eu falo isso, pesquisem onde vocês estão indo, conheçam as pessoas, Sim. que é de extrema importância, né? De você ter esse cuidado, até com um psicoterapeuta, um psiquiatra, né? Buscar Uhum. indicações se realmente para você é seguro isso e buscar locais que peçam às vezes esses laudos, né? Se Essa você peça anamnese, né? anamnésia, se você estiver tomando algum remédio, ele vai falar, ó, você tem que pedir pro seu psicólogo ou pro seu psiquiatra que você seja autorizado a Uhum. realizar ou comungar da medicina e etc, para você realmente fazer de uma forma segura. É, Então vamos pro início, né? agora Da vamos pro Madre início do Terra. Madre Terra aí pra eles Eu não vou entenderem. falar da história minha do cacau, porque vai ficar muito longo, mas nesse momento já de iniciação que eu tava com essa medicina, né? Estudo sobre ela e tal, a gente tinha esse compromisso de fazer as meditações diárias, comungando desse cacau. E foi numa delas que eu tive, que em processo meditativo eu tive essa visão. E a mensagem, na verdade, foi bem clara, mais clara e cristalina ser impossível, que é o seguinte: você vai cocriar e ancorar uma rede integrativa de servidores para a Gaia. Ponto. E aí a visualização dessa árvore, de como iria funcionar em termos de estrutura, o que seria raiz, o que seria tronco, o que seria galho, o que seria fruto, e como que essa seiva dessa árvore iria se retroalimentando. E eu falei,
tá, né? Vamos lá. Só vamos. E aí eu já tava para me formar na faculdade, já tinha o sonho, né, de iniciar a minha clínica. E precisava de um lugar para isso também. Então a gente uniu o propósito com essa necessidade da clínica, com a vontade de loja, porque a gente já estava fazendo alguns produtos em feiras de rituais, essas coisas, a gente já levava algumas coisas. E assim nasceu, né, a Madre Terra, com esse propósito de ser um ponto de luz, um ponto, a gente fala, né, um ponto de luz no 018, um ponto de conectar pessoas que estejam buscando o caminho da espiritualidade. E para mim hoje isso resolve uma dor que eu tive lá atrás, que quando eu buscava, se não fosse essa psicóloga que falasse, e o yoga? Não ia ter como eu acessar tudo isso, porque é muito hermético, né? Principalmente aqui em Prudente, que a gente sabe, né? Tudo muito fechado. Terapias integrativas naquela época nem se ouvia falar direito, reiki, nada disso. E aí você tinha que ir buscando, caçando, assim, contatinho por contatinho, de como estudar, como entender, qual cristal usar, que tipo de incenso e tananã. E às vezes você acabava num centro religioso, assim, num centro espírita, ou falava, então vai no terreiro, não sei o quê. Eu sabia que não era sobre religião, era sobre entender como utilizar a espiritualidade na minha vida, de forma geral, independente da linguagem que vai ser usada, independente da leitura religiosa. E aí foi onde a gente tem como propósito trazer tudo isso para a Madre Terra, né? Ser esse lugar onde a pessoa vai lá com essa busca, inconsciente ou conscientemente, ela chega com essa busca e ela acaba tendo ferramentas que te conectam com a alma, como a gente fala, né? Que são os cristais, os incensos, outras ferramentas. Acaba tendo as terapias integrativas que a gente oferece no espaço e as vivências em grupo que vai construindo essa rede, né? Vai construindo essa comunidade. E a gente vai, de verdade, se aproximando, ficando junto, construindo junto. Quer complementar um pouquinho? O mais louco é que, tipo, quando nós estávamos procurando um espaço, né? Eu e a Duda também já estava muito tempo junto, né? Nós falamos, nossa, nós precisamos de um espaço, uma casa para nós morar, né? E nós meio que juntou tudo, porque nós não tínhamos condições, tipo, todo o dinheiro que nós tínhamos do estúdio tinha sobrado muito pouco, né? Literalmente muito pouco. Falou, não, nós temos que juntar o útil com o agradável, vamos fazer num lugar só e vamos morar, vamos ter a loja, vamos ter o espaço, vamos ter a clínica. E nisso funcionava assim no início, né? Nós morávamos ali na casa, nós fazíamos as vivências. Quem conhece o espaço, como era antes, cara, não tem nada a ver com o que é hoje. Não tem literalmente nada a ver com o que é hoje. Tijolinho por tijolinho, Tijolinho né? por tijolinho. Eu e a Duda, nós lembramos até hoje, o nosso investimento inicial de produtos do Madre Terra foi R$300. Então, e nós nunca colocamos nada além disso, né? Tipo, só com o investimento do espaço, mas com produtos apenas foi R$300 o nosso valor que iniciamos o Madre Terra. E aí nós achou, tipo assim, na verdade, ficamos insano nas imobiliárias, né? Imobiliária. Nós morava na 12 de outubro. E aí, do nada, eu acho uma casa. Eu olho pra aquela casa e falo assim, mano, é essa casa aqui. Eu lá teve certeza. Falei, essa casa aqui. Fomos lá, pegamos a chave, olhamos a casa. Falei, velho, é essa casa. Não tem como. Tipo assim, tinha tudo que nós precisamos. Tudo. Era perfeita. Falei, velho, é essa casa. Tipo, o aluguel da casa era um valor. Nós chegou pra pessoa, mandou uma proposta, tipo assim, muito abaixo. Tipo assim, muito abaixo do que ela tinha pedido. Coisa de R$500 abaixo do que ela tinha pedido. E na mesma hora a pessoa aceitou. Eu falei, aceitou, e agora? O que faz? Aí sabe quando você, tipo, manda, mas, tipo assim, você nem sabia os próximos passos e nem sabia como você ia fazer os próximos passos, né? Porque nós não tinha fiador, nós não tinha nada. E a pessoa aceitou. Eu falei, agora fudeu, agora eu tenho que ir atrás das outras coisas. Que agora aceitou, então aconteceu, firmeza. Quem que ia ser o fiador? Meus pais não tinham 2 imóveis, porque eles pediam 2 imóveis. A mãe da Duda também não tinha 2 imóveis. Eu não sei o que até hoje. Nada explica como eles aceitaram. Pegaram o pai da Duda e a mãe dela, juntaram, fizeram não sei o que, deu certo. Deu certo, conseguimos alugar. Não tinha como dar certo. E tipo assim, até hoje alugamos, deu certo, entramos lá, não tinha nada. Nós não tinha nada, né, amor? Tipo assim, nós tinha só o nosso quarto, tinha cama. Não tinha nem guarda-roupa, eu acho. Tinha o meu guarda-roupa, né, que nós fez
colocamos lá um guarda-roupa e tal. Só tinha o nosso quarto montado, o resto não tinha nada. Nós não tinha móveis pra loja. Que nós pegávamos umas prateleiras que era do estúdio, que nós tinha algumas coisas do estúdio e usou para expor a loja. O meu pai fez um caixa para nós ali de MDF, que meu pai trabalha lá em Santos com isso. Fez um caixa, trouxe para nós. Conseguimos montar ali o caixa, meu avô trouxe de caminhão na época. E era isso, começamos com o básico do básico, né? Sim. Tipo assim, nós fazíamos os rituais na garagem. Tanto o primeiro ritual lá, tomamos uma chuva absurda, caiu o mundo, todo mundo se molhou no meio do ritual de cacau, né? Verdade. Todo mundo ficou encharcado. Mas foi um dos melhores rituais que todo Sim. mundo comenta, né? Mas passamos no começo foi bem Bem na cara e coragem. bem na cara e coragem assim mesmo e com o mínimo de possível porque nós não tínhamos condições e fomos investindo conforme o tempo, né? Tivemos bastante ajuda da mãe da Duda. Em questões de móveis da cozinha, né, ali, né, um fogão, nós ganhamos dela, aí uma família, alguém deu uma air fryer, outras pessoas deram umas coisas assim, né, os familiares, cada um foi ajudando com alguma coisa, que aí nós conseguiu, né, ter ali o básico ali para nós sobreviver ali e começar. Tanto que nos primeiros dias nós foi limpar o Madre Terra, não tinha água, né, não tinha luz, Sim. nós lavou de balde o espaço inteiro, que nós já tava ansioso já para entrar logo e fazer o negócio girar. Mas esse foi basicamente o início ali do Madre Terra, que eu sinto bastante orgulho, assim, de olhar para trás e ver tudo que nós fizemos em tão pouco tempo, né? Vai fazer 4 anos agora, que nós, ano que vem faz 4 anos que nós estamos lá. Então, acho que bem pouco tem, é pouco tempo aí para Pro tanto de o tanto de que a gente que nós acessou, atingimos, né? E para tudo que nós fizemos até hoje, eu acho que Sim. acho que não tem nem números de quantas pessoas foram já impactadas, né, com as vivências e tudo que nós fizemos já ali no Madrid. Nós não, né? Nós, a rede, né? Como os colaboradores, com as vivências de todos os colaboradores, de todas as pessoas que ajudaram nesse crescimento da Madre Terra. E o propósito da Madre, né, que é o que a Duda falou também, eu acho que todo mundo já sabe isso, que é realmente conectar com as pessoas, né? Trazer essa essência mesmo ali, né? Produtos que te conectam realmente com a alma. E as vivências também, E né? as terapias, As terapias agora estamos com esse facilitar novo esse plano processo também. de quem busca, né? Assim como eu gostaria que fosse mais facilitado quando foi a minha vez. Então, a partir disso, trazer, né, essa facilitação, esse auxílio para quem precisa, e de alguma forma plantar sementes, né? Sementes para a pessoa começar a ter um olhar de cuidado com esse caminho espiritual, com esse caminho da espiritualidade, porque no fim foi a partir daí que foi a minha cura, né? Que foi a partir dessa busca que eu consegui mudar o meu padrão de pensamento, o meu dia a dia, as minhas escolhas. Tudo isso é a partir da autocura que a gente tem um propósito para compartilhar para o mundo, né? E hoje a gente também tem isso como missão na Madre Terra, ajudar as pessoas a compartilharem os seus dons, habilidades e talentos para o mundo. Então a gente está implementando aí outras formas de comunicação na rede, né? Sim. Outras formas de ajudar pessoas que têm mensagens para trazer no mundo. Então, e esse podcast é para isso também, para trazer essas pessoas que têm mensagens para trazer, para compartilhar sobre a sua vivência, sobre a sua história, seu caminho, e ser esse canal de informação, de construção, de cocriação. Sim, e eu acho que esse é o objetivo e vai ser os próximos passos também do podcast, né? Então vocês vão ver pessoas que provavelmente tiveram início como o nosso, né? E que são bem relevantes hoje aqui em Presidente Prudente também, né? E tem esse servir também, né? Com a espiritualidade, com o universo, né? Com a natureza, com as pessoas, tem essa entrega, né? Consigo né? mesmo também. Então vamos trazer várias pessoas, né, amor? Eu acho que os 3 primeiros convidados aí já estão basicamente certos ali. Nós já temos em mente quem vai ser os 3 primeiros convidados, que vai ser aí, né? Vai fechar esse mês de podcast. Então, pessoas também que fizeram parte da rede, tiveram tiveram bastante influência, assim, né, na construção da rede, de certa forma. E
e que também hoje em dia estão aí servindo também e fazendo um trabalho maravilhoso aí para o 018 aqui, né? Para o crescimento espiritual da nossa região. E eu quero fazer uma pergunta para você, que vai ser um dos quadros aqui do nosso programa, né? Do podcast, que é uma questão que nós vamos perguntar para todo convidado que chegar aqui nessa mesa. Então, se você for um convidado aqui, Já vai pensando na já vai resposta, que é pensando na sua difícil. resposta. Então, se você já sabe que talvez você provavelmente vai estar sentado aqui nessa mesa, já vai pensando nessa resposta aí que eu vou querer saber. O que é a verdade para você? Certo. Então, esse questionamento, né, ele vem de mim, que eu quero investigar isso na vida das pessoas, porque isso é bíblico, é filosófico. Quando a gente fala da verdade, né, a gente escuta lá, né, conheça a verdade, que a verdade vos libertará, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente vê, né, o que é essa verdade na vida das pessoas. E aí, trazendo do meu ponto de vista inicial, né, meu ponto de partida nessa investigação, porque eu acho que isso vai se transformar depois de escutar tantas outras verdades, né? Que acho que esse é um dos nossos objetivos, que é realmente ouvir várias visões dessa verdade e também ter uma nossa compreensão disso, né? Porque tudo vai influenciando no nosso questionamento, né? Nos nossos Sim. pensamentos. Então, né, partindo do conheça a verdade vos libertará, né? Que verdade é essa que liberta? E nesse processo espiritual, né, nessa experiência mística que eu compartilhei com vocês e em todos os outros processos como ayahuasca, expansão de consciência, estudo, eu cheguei a uma conclusão inicial que essa verdade, ela é a compreensão de que nós não só fazemos parte do todo, mas nós somos o todo. Então, é aquele princípio, né, do eu sou. E essa verdade, para mim, é a verdade que é Deus, do que é Deus também. Né? Pensando aí no Deus de Spinoza, Deus está em tudo, né? Deus está na natureza. E nós somos deuses, porque nós não somos natureza também. Então, a partir do momento que eu acessei dentro de mim esse relembrar da minha essência, que essa essência é uma fagulha que faz parte da fogueira inteira, que é o todo, né? Que é o universo, e que eu sou uma ondinha nesse oceano todo, mas eu também sou o oceano todo. Essa para mim é a verdade que liberta, né? Então, sempre que eu tô diante de um medo, diante de uma dificuldade, de uma crença negativa, eu lembro que eu sou, né? Eu sou o todo, e o todo sou eu também. E tudo que tá dentro de mim também tá fora, e tudo que tá fora também tá dentro de mim, né? Pensando aí numa linguagem da Cabala. Então, para mim, essa verdade é isso, né? Que o que eu achava antes do meu despertar, que era o eu egóico, na verdade não é, né? O eu realmente é essa consciência que está para além do eu, né? Que transcende o eu. E esse transcender do eu é a verdade para mim, que quando a gente transcende o eu, a gente já é não só o eu, corpo, físico, veículo e personalidade. A gente é o que está em tudo, essa energia que está aqui ao nosso redor. Então é como se eu me unisse a tudo isso e tudo isso virasse o eu de verdade. Então, né, o eu verdadeiro é isso. E essa verdade é o que liberta o falso eu de mim. Então, a princípio, essa é a verdade para mim. E pra você, amor? Então, é bem complexo, assim, eu não sou tão filósofo igual o Marlon que está nos guiando aqui nessa condução desse podcast. E também a mesma coisa para a Duda aqui, que tem essa visão bem, como se dizer, de vários estudos aí que vem pairando a vida dela. Para mim, acho que a verdade também ela comentou um pouco disso, uma das maiores verdades que ao decorrer de todo o estudo, que eu sempre bati assim é a natureza, sabe? Tipo, não tem como ser algo tão real, tão verdadeiro quanto isso. Então, se eu conseguir entender de certa forma, né, e viver em harmonia com isso, eu estou em conjunto com a verdade,
sabe? Com a Que natureza ali. bonito. Então, acho que isso, assim, porque desde quando eu comunguei a primeira vez, e isso daí é a natureza, sabe? A ayahuasca pra mim é o espírito da natureza vivo ali, né? Que nós conseguimos tomar e fazer parte dela. Então você se torna a natureza, né? Que é a questão. Então se eu sou a natureza e a natureza é eu, é o todo, né? Porque tudo tá ligado ali. Então eu acho que isso é a única verdade que existe. Vou pairar desse ponto, sabe? Porque como vai ter várias opiniões e provavelmente eu vou mudar esse meu pensamento, eu vou conseguir fazer um estudo disso, eu vou começar nesse ponto pra mim que é o mais simples, assim, de compreender, que é a natureza. Daí, tipo, como uma verdade absoluta. E aí, a partir disso, eu venho construindo ali mais pontos pra ir amplificando esse meu pensamento aí. Mas, de início, eu acho que eu vou partir desse ponto aqui da verdade. Que legal. E é isso. Estamos chegando no final, né, amor? Estamos chegando no final. Acho que já deu 1 hora aí já de episódio. Então, se você realmente gostou desse episódio, compartilha. Manda naquele grupo de terapeutas. Manda naquele... posta no Instagram. Já compartilha. Fala, olha que legal. Vai começar aí, vai rolar um podcast. Pô, se você, caso tenha interesse, se você é terapeuta, né? Se é terapeuta, se você trabalha com a espiritualidade, de certa forma, tem interesse também de participar, às vezes, de algum episódio aqui, também manda uma DM lá, que também temos uma lista aí que já tem alguns nomes, só que nós queremos conhecer mais pessoas também, que estão aqui no 018 servindo, né, trabalhando, para você contar um pouco da sua história, né, para você também fazer parte dessa nossa rede. Se você tem interesse de conhecer o nosso espaço, nós ficamos ali na Antônio Graça, 38, Vila Comercial, onde é o nosso espaço físico, né, a nossa loja. Tem ali o nosso espaço também com vários terapeutas que trabalham lá, né? São 5 terapeutas hoje, né, amor? E as nossas vivências também, né? Aula de yoga, quem sentir também de conhecer o nosso espaço. Portas estão abertas. Sigam as nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Spotify e YouTube agora, né? Que vai ter um novo canal no YouTube. Todos como Rede Madre Terra. Todos né? vai estar como Rede Madre Terra. E é uma honra, né? Começar esse projeto aí. Creio que vai ser um projeto bem duradouro, se Deus quiser, se Deus permitir. Acho que vai ser um projeto aí que nós vamos conseguir trazer vários e vários episódios. E espero contar com vocês aí em todos esses episódios. Gratidão, amor, fazer parte aí dessa história comigo. Sustentar essa ideia também, né? Sempre eu trago as ideias e o Eloy me ajuda a sustentar. Inclusive a própria Madre foi assim, né? Nos desafios. E para finalizar, a gente pede para vocês de verdade compartilhar, para ajudar a gente, para incentivar, né, comentar as suas percepções, o que você sentiu escutando esse podcast, também acho que incentiva bastante pra gente continuar. E manda lá esse episódio pro seu vizinho, pro seu amigo que tem uma dúvida. Ai, o que será que eles fazem lá na Madre Terra? Né? Que tem umas nós pessoas, temos vários assim, vizinhos ali do Madre Terra que tem dúvida do que nós fazemos, hein? Não É. queria falar nada não, mas vai que chega num dos nossos vizinhos aí. Fala, poxa, cara, não faz nada demais não. Apenas falamos sobre espiritualidade. Pra pessoa, né, que tem os tabus religiosos. Sim. Então, manda lá pras pessoas que aqui a gente tá, de fato, né, se abrindo como uma verdade do nosso ser, né, de tudo que a gente é e tudo que a gente escolhe entregar, né, pro universo aí. Gratidão pra você que assistiu até aqui, gratidão, amor, gratidão Marlon aí por captar, gratidão Spar por oferecer esse espaço maravilhoso pra gente, e até o próximo episódio com um convidado muito especial. Eu acho que é uma das pessoas mais importantes, assim. Assim, não mais importante, mas que a gente quer muito. Que a gente tá muito ansioso de ver, então não percam que o próximo episódio vai ser sensacional. Gratidão e até mais.